Salve, turma! Tudo bem com vocês? Sou o Gustavo Grilo e esse é o canal Além das Ondas, hoje conversando com um dos maiores nomes do surf capixaba e do Brasil. Isso porque com 14 anos ele começa a sua atividade profissional, aos 16 já era um profissional consolidado, então é um grande prazer, uma honra enorme estar aqui do Espírito Santo, de Vila Velha, Canela Verde, tricampeão capixaba de surf profissional, Saulo Fidalgo. Grande prazer, honra enorme estar te recebendo aqui. Saulinho, que é um grande campeão. Me conta um pouquinho, Saulinho, como é que o mar entrou na sua vida? Como é que você começou a surfar? Eu comecei a surfar com meu irmão mais velho, o Gordinho, né? Anderson Fidalgo, o Gordinho. Ele começou a surfar, foi o primeiro a surfar lá em casa. Você lembra o ano? 1900. Tanto tempo que você nem lembra, 76, por aí, assim, 76. Né? 76, eu acredito que foi por aí. Barra do Jucu? O Gordinho começou na Barra do Jucu, e aí o que aconteceu? Na minha família, meu pai era professor de educação física, trabalhava na Vale, então ele colocou uma loja de surf lá na sala da nossa casa. Foi a primeira loja de surf do estado, a Surf Point, né? Olha. Mas ela começou na sala da casa lá na Prainha, onde até hoje é a casa da minha mãe lá, né? Sim, sim. Meu pai faleceu, a casa da minha mãe. Então, a gente tinha essa lojinha de surf, e aí meu irmão envolvido muito com surf e tudo. O Point começou na sua casa. Na minha casa. Eu já conheci naquela esquina ali, perto do Colégio São José. Onde é a Dose Certa hoje, que é da minha tia, da tia Vânia. Era da minha família, avó. Então. A casa da minha avó, ali onde foi. Aí dali, a gente foi... a gente não, né? Meu pai e o Gordinho, que era mais velho, colocaram a loja lá na esquina. Caramba. Aí ficou a Surf Point ali. Foi a primeira loja do estado. E em seguida o Tony, o Wave Stone, montou uma loja de Vitória. Losada. Que foi... Aí ficaram as duas lojas de surf que tinham no estado. Era uma em Vitória e uma em Vila Velha. Caramba! Ó, e para quem não sabe, o Saulo é de uma das famílias mais, se não a mais importante família do surf do estado do Espírito Santo, que são os Fidalgo. Tá? É o Anderson Fidalgo, o Gordinho Bororó, que a gente vai falar do porquê desse apelido também, e acima de tudo aquele pico ali, né, da Lagoa ali, que tem o nome dele, né, o pico Pontinha do Bororó. Pontinha do Bororó. E também irmão do nosso grande, e ambos saudosos, infelizmente os dois não estão mais aqui nesse plano, que é o Bian, que foi um dos maiores shapers do estado do Espírito Santo também, uma produção muito forte, muito potente, né, Saulo? E aí você começa, então, voltando para a sua carreira inicial, com 14 anos você já começou a disputar campeonato. Sim, aí teve um campeonato na Barra do Jucu, onde tinham grandes surfistas aqui do estado, assim, na época, para mim era meu espelho, onde eu me espelhava para meus ídolos. Suas né? referências. Minhas referências era Taru, Preju, Leonardo, Bobô, Delmazão. Então tinha essa turma ali que surfazinho, tinha uma turma ali que surfava muito bem, e eu ficava admirado de ver eles surfando aquelas ondas grandes e tudo, e eu e Pio andavam muito juntos. Jair Chagas. O Jair Chagas, Pio, e a gente era muito garoto, andava sempre junto. Aí fizeram essa competição, eu fui competir com 15 anos, 14 para 15 anos. Essa turma toda estava competindo? Essa turma toda competindo. Taru, todo mundo. Aí eu me inscrevi, aí passei as baterias, quando chegou na hora de cair com eles, que era a referência, eu caí com o Leonardo. Aí eu ganhei a bateria, quando eu fui pra casa que eu voltei, tava uma confusão, que o nego não aceitava que eu tinha ganho, que eu era muito garoto pra ganhar ainda. Aí queriam me tirar do campeonato. Mexeram na papeleta. Aí mexeram na papeleta, aquela história toda de surf, do começo do surf, né? E aí dali pra frente eu vi que... Mas ganhou ou não ganhou? Aí acabou que eu me classifiquei, fui pra final com eles. Mas perdi o campeonato, né? Você lembra quem ganhou? Quem ganhou, se eu não me engano, foi Taru. Taru foi um grande surfista também. Tinha uma pranchinha rico, amarelinha, foi ele que ganhou o campeonato. Taru conversou conosco. Foi ele bobou a final. Eu trouxe Taru e Delmar para trocar uma ideia também sobre o início do surf, né, do Espírito Santo. Notadamente a turma de Vila Velha, né? Trouxe também o Zé Henrique Neff, o Tubarão lá de Vitória, que também frequentou muito a Barra do Jucu, tem um carinho muito grande pela Barra do Jucu, ele comenta sempre da turma de Vila Velha. Mas aí você começa a ganhar esses campeonatos, ou melhor, você vai para a final de um campeonato com 14, 15 anos, aí você olhou para o mundo e falou, cara, já tem surf dentro de casa, eu vou seguir esse caminho, né? É isso aí. Aí comecei, falei, vou tentar, vamos tentar a sorte num campeonato nacional. O meu irmão Gordo com a visão assim de um pouco mais... Ele era um coach antes da época, né? Aí, ele era um coach precoce, vamos dizer assim, né? Ele já me viu e falou, tem uma coisa diferente, vamos tentar levar Saulo para fora. Aí o Leonardinho e o Delmar eram dono de uma marca chamada Surfer. Sim. Me patrocinaram, deram umas bermudas, negócio, umas passagens, meu pai também ajudou, e fui de ônibus para Ubatuba com a prancha Victória do Klaus Kaiser aqui de Vitória. Klaus Eric de Vitória, isso aí. Klaus Kaiser é do... Klaus Kaiser é comentarista. Comentarista, que era juiz na época. Isso. Aí eu fui com a prancha do Klaus Kaiser
Klaus Erik. Desculpa, do Klaus Erik. Do Klaus Erik. E cheguei lá, rapaz, de ônibus, sem lugar para ficar, e assim, aquela situação garota ainda, né? Mas estava tudo ótimo, estava maravilhoso, porque você estava no campeonato nacional, né? Onde estavam as estrelas que eu queria assistir, todo mundo surfando. Que era o campeonato nacional de Ubatuba. De Ubatuba. Joia. Aí nesse campeonato eu fui competir e fui passando as baterias. E na época, quando o campeonato tinha muitos inscritos, então você passava 5, 6 baterias para você chegar ali na quarta de final, na semifinal. E nesse campeonato, se eu não me engano, eu fiquei em 5º lugar. Caramba. E foi um campeonato assim, que eu vim disputando, aí eu fui passando e eu caí numa fase lá, eu caí com o Tinguinha. E Tinguinha Lima, pô, bicampeão brasileiro, fez parte da elite do surf mundial também nos anos 90. Não, e Tinguinha é ídolo, né? Ídolo nacional, um cara que é uma referência do surf brasileiro. E na época, para mim, era como se fosse assim, pô, eu caí com o melhor do Brasil, para mim era uma honra estar ali na água ali com um cara que era meu ídolo. Eu, garoto ainda, ele mais velho que eu um pouco. De toda uma Acabou geração. Que eu passei a bateria. No começo da bateria ele surfava, todo mundo aplaudia e eu pegava onda, era um silêncio na praia. Quando passou assim 10, eram 20 minutos de bateria, quando precisava 10 minutos eu pegava onda e todo mundo aplaudia também. Olha que legal. E eu acabei ganhando a bateria. Quando eu saí da água eu tinha 3 patrocínios para mim. Me ofereceram a Fico, Canvas by Cat e Hawaii Honey. Você pegou os 3? Os 3 queriam me patrocinar. Eu tinha que escolher um. Escolhi a Fico fui para São Paulo, fiquei 3 anos na Fico. Aí fui para Guarujá, fiz umas pranchas com o Shine. Sim, o Careca, que era o shape da Shine, fez umas pranchas para mim. Fui para São Paulo com Fico, peguei uma prancha da Aquil também lá. Aí voltei e continuei. Aí comecei minha carreira mesmo como profissional. Foi quando eu comecei a carreira como profissional. Aí você estava com 16, 17 anos? 16, 17 anos. E aí eu nunca competi em um campeonato amador, porque Como é que foi isso? É isso que eu ia te perguntar. Você já praticamente saiu com 14 anos de idade, que tinha idade para ser amador, apesar do surf estar ainda engateando naquela época em termos competitivos, profissionais, mas você não teve carreira amadora, você já passou direto para o profissional, né? Sua vida já foi profissional, você já nasceu surfando profissionalmente. Foi, eu já, quando eu surgi no cenário assim, já surgi como profissional. Porque como eu tinha me dado bem no campeonato, eu queria até voltar para correr a categoria amadora. Eles não deixaram, e subir, né? De novo. Mas não foi questão de não deixar. O gordo, meu irmão, falou, rapaz, você já passou, você já está entre os melhores ali, entre os 10 primeiros. Você vai voltar para amador para começar tudo de novo, uma escala de novo. Eu não sei se isso foi uma parte boa, mas foi uma parte interessante, porque eu tive que tocar para frente. E fiquei 17 anos no circuito como profissional. 17 anos? 17 anos no circuito. Você e Diogo Leão, né, são os únicos tricampeões capixabas, não são? Sim. O que acontece? Aí a história do circuito capixaba começa assim. Quando a gente começou o circuito capixaba, quem ganhava um campeonato era campeão estadual. Tinha um campeonato, campeão estadual. Sim, assim como era no Brasil. Assim como era no Brasil. Isso. Ganhava o campeonato brasileiro Ubatuba, campeão brasileiro. Sim. Eu ganhei um campeonato nacional em Ubatuba e logo em seguida tinha um brasileiro. Então eu não era campeão brasileiro, eu era campeão nacional, não era campeão brasileiro, entendeu? Era um campeonato nacional e um campeonato brasileiro. O nacional dava menos competidores e o brasileiro vinha todo mundo, todos os estados. E aí o que acontece? No Espírito Santo não era diferente. O campeonato era uma etapa, campeão. Aí até eu não me lembro o ano, mas até um certo ano foi isso aí. Aí o gordo, meu irmão, sempre teve assim vontade de organizar, ele tinha uma escola de surf, ele tinha academia, ele sempre foi muito empreendedor. Aliás, ele foi a primeira pessoa a ter uma escolinha de surf no estado do Espírito Santo, foi o Anderson Fidal. A primeira escola de surf, a segunda do Brasil, eu acho. Foi a primeira foi do Rico e a segunda foi do Gordo. E eles fizeram uma viagem junto, foram para Porto Alegre, levaram as crianças numa van, meu pai inclusive foi junto. Foi a escolinha Cobra d'Água Surf Cobra Point, d'Água, Surf Point Cobra d'Água. Surf Point Cobra d'Água. E aí o que acontece? Então ele era muito empreendedor, o Gordinho, ele conhecia muita gente, tinha um relacionamento muito bom com jornalistas, com empresários, ele também era empresário, então ele tinha uma visão diferente, assim, uma visão, vamos dizer assim, diferente da visão nossa como atleta, como surfista, assim, ele tinha uma visão diferente. Aí ele tinha a intenção de trazer um circuito para o Espírito Santo. Porque foi quando começou o circuito brasileiro, tinha os Top 16. Sim. E os Back 14. E os Back 14. E tinha o circuito capixaba, que ele montou o circuito capixaba. Aí, a partir dessa data que surgiu o circuito capixaba, que eu não me recordo o ano, mas foi o primeiro ano, eu ganhei o primeiro circuito. Aí teve o segundo circuito, eu fui bicampeão. E teve o terceiro circuito, eu também fui campeão. Então você ganhou 3 direto. 3 direto. Eu ganhei o circuito, uma final eu fiz com Pedro Miller, Guilherme Grois, Márcio Ribeiro, em Setiba.
Uma final eu fiz na Barra com Joca Júnior, Rony Ronaldo. Joca Júnior, Rony Ronaldo. Acho que Bobô, se eu não me engano, não foi daqui do estado, não. Só tinha eu do estado e tinha mais um de fora. Mas na semifinal eu tinha caído com Plínio Ribas, com Fedelho e com Joca. Esse campeonato foi o que começou no cemitério? Não, esse já foi o terceiro. Terceiro? Esse daí, o melhor do estado, se eu não me engano, foi até o Marcelo Fringini. Foi que passou as baterias, esse campeonato eu não me dei muito bem. Eu perdi numa bateria de quarta de final, assim, eu perdi e o Frigini foi o melhor. Esse campeonato eu lembro porque, por acaso, eu competi. Olha a bateria, pra você ver o nível. Fábio Silva, Rony Ronaldo e Caribe Eleodoro. Isso aí. E eu. Então, óbvio que eu rodei. Mas eu lembro dessa época, por causa do circuito do Gordinho, e na sequência, quem herdou um pouco essa organização através da OSP, que a gente acabou fundando, né, a Organização de Surfistas Profissionais, foi o Marco Leite. Pegou o finalzinho assim e tentou tocar nisso também. Mas eu lembro realmente que vinham pessoas do Brasil inteiro para competir. Oi. E Saulinho, quem naquela época eram os seus grandes adversários aqui localmente, assim? Hoje, no Espírito Santo, meus maiores adversários sempre foram Nelson Ferreira e Nilton Miranda, né? Foram os dois adversários mais ferrenhos. Mais ferrenhos, assim, que a gente sempre estava na final. Sempre tinha uma final entre eu e Nelson Ferreira, eu e Nilton Miranda. Sempre tinha uma final assim mais complicada, era sempre com os dois. Sempre eles dando trabalho dentro d'água, né? A nível estadual. A nível municipal eu tinha Gilozinho, Anderson Guto, Brandão, Guto Bazzoni, Jair Chagas Pio. Né? Tinha uma turma ali de Vila Velha ali também que era boa de surf e era complicado também. Afinal, Coelho, Marcelo Figini. Marcelo Figini veio na sequência, mas depois. Marcelo é mais da minha geração. Mais assim, novo. Né? E estadual foi isso aí. Aí, isso no começo do circuito. Quando começou o circuito, então eu tinha esses adversários. Aí logo na sequência veio o Davi Hoffman. Sim. Também da Barra do Jucu, também igual da Barra você. Do Jucu, foi um adversário também que eu tive aí no circuito. A gente fez uma final na Belina, na Barra do Jucu também. Você, pelo que eu percebo, você me perdoa te interromper, mas você é o surfista profissional mais longevo que eu vi competir, né? Porque você começou, como você mesmo falou, 14, 15, 16, atravessou toda a fase profissional do início do profissionalismo brasileiro, da criação da Brasp, né? Associação Brasileira de Surf Profissional. Depois a criação da Federação de Surf do Espírito Santo, porque antes quem coordenava isso tudo era a SBJ, né? Associação de Surf da Barra do Jucu. Né? Você é muito ligado à Barra do Jucu, sua família é muito ligada à Barra do Jucu. A Barra sempre foi uma grande escola de surfistas aqui. Você acabou de mencionar Davi Hoffman, mas a gente, ficar falando aqui de Barra, a gente vai falar de inúmeros competidores, né? A gente não pode esquecer Marcelo Márcio também, que ali no... que foi campeão brasileiro em Setiba, Amador, foi campeão brasileiro Amador em Setiba, ele ganhou a etapa do brasileiro em Setiba. Exatamente, né? Com o patrocínio da Surf Point. Ele era atleta do Gordo. Era atleta do Gordo, treinado pro Gordo. Surfava muito bem, nosso amigo em comum. Nilton Miranda, que ganhou esse campeonato na profissional. Aliás, esse foi o Setiba Surf 2. Você competiu o 1 e o 2, aquele primeiro... Você lembra? O que você lembra desses campeonatos? O 1 em 82, mais ou menos, e o 2 em 86. O 1, eu fui para a final com Nelson Ferreira. O 2, eu fui com Nilton Miranda. Foi eu e Nilton Miranda na final. Não, vê se a gente está falando do mesmo campeonato. O 1, se eu não me engano, quem ganha é Daniel Friedman. Ah, não, você está falando do campeonato brasileiro. Brasileiro. O brasileiro. O primeiro brasileiro foi isso aí. Foi quando o Daniel Friedman veio Cauli. Isso. Veio muita gente de fora ali. O campeonato foi um campeonato bem pesado. Você correu esse também? Você estava no início, né? Eu estava no início ainda. Eu corri o campeonato, mas eu não me lembro se me dei bem. Nesse campeonato eu não me dei bem. Eu devo ter ficado ali entre os 15... já era 10 primeiros, uma boa colocação para início. Já no segundo, não. No segundo eu fui para a final. O de 86, se não me engano, vê se a gente está falando do mesmo. Estou falando do segundo nacional, que era... quem ganhou foi Nilton Miranda e segundo colocado ficou o Jojó de Olivença. Foi esse que Marcelinho fica na segunda colocação no Amador. Era um campeonato até que tinha o patrocínio de políticos na época e tal. Mas será que esse campeonato não foi o campeonato que fez Pedro Miller e ganhou? Não, esse já foi na década de 90.
Quando veio o circuito. Isso, quando veio o circuito brasileiro, que era aqueles regionais que contavam pontos para o brasileiro e contavam pontos também, os que chancelavam o QS, contavam para o QS também. Então, no início dos 80, 86, eu tinha 16, você tinha 19, mais ou menos, 19, 20 anos. Acho que você já estava com o patrocínio da FICO, correndo o circuito brasileiro. Né? Esse campeonato foi um campeonato feito numa oportunidade de patrocínio de política, que naquela época podia. 86 era, acho que se eu não me engano, Max, Camilo e Camata, né? Que estavam patrocinando ali aquele circuito. Acho que quem organizou até foi Kid e Delmar, se não me falha a memória. Eu era moleque, mas eu estava ali vendo vocês. Em 86 eu tinha 16 anos. Em 82 eu não surfava ainda. Né? Eu fiquei ali, meu pai me levou, fiquei aquela coisa, eu falei, cara, quero fazer isso aí. E aí eu lembro, Saulinho, não sei se você vai lembrar disso, ver se isso refresca sua memória. Num determinado momento, você é de Vila Velha, eu sou de Vila Velha, apesar de ter nascido em Vitória, mas a gente sabia que tinha uma rivalidade muito grande entre Vitória e Vila Velha. Né? Nesse campeonato, a turma fez aquele sacolezinho de chup-chup, encheu de areia e antes da final começou uma guerrinha de saquinho de areia, não sei se você vai lembrar disso. Esse campeonato, eu fiz a semifinal dele. Com esse campeonato, então eu posso estar confundindo essa guerrinha. Então, mas esse campeonato que você está falando, eu lembro muito bem que você ganhou se eu não me engano, na semifinal de Giló. Não foi de Anderson Brandão? Esse que Nilton fez a final? Não, o mais à frente que eu tô te falando. O mais à frente eu ganhei Nelson Ferreira. Na final? Na semifinal. Na semi? Na final caiu eu, Pedro Miller, Márcio Ribeiro e o Guilherme Grois. Isso lá em Setiba? Setiba. Então foi na sequência. Foi na sequência. Nesse que Nilton ganhou, eu fiquei nesse campeonato em terceiro. Terceiro lugar? Terceiro lugar. Esse campeonato eu perdi na semifinal para Nilton. Eu tava ganhando a bateria. Nilton veio da onda, deu um aéreo, nem completou. Na época, aéreo, você tinha que bater e completar. Sim. Ele bateu, não completou, caiu, mas deram a nota para ele virar a bateria e ele passou e eu fiquei na semifinal. Então foi isso. E aí ele vai a final com o Jojó. Isso aí. E ganha do Jojó. A maré tava subindo, eu lembro, o Jojó quebra a quilha. Justamente, a onda tava em cima da areia, uma ondinha curtinha em cima da areia. Tava mais no meio, assim, não tava no canto e tal. Isso aí. Eu ganhei Nelson, depois caí com o Nilton, aí perdi para Nilton. Nilton foi pra final, eu fiquei na semi. Chegamos no entendimento. Tá. E depois, logo na sequência, em 85, eu fui pro 85, 86. 86, eu fui pro AP Pro e fiquei em nono lugar no AP Pro. Cara, me conta desse campeonato, porque, para quem não tem noção, esse foi um dos maiores campeonatos, que se bobear tá até no Guinness Book, porque a quantidade de atletas, parece que beirou 500 atletas, Saulinho. Se eu não me engano, passou de 500 atletas. Aí. Porque esse campeonato foi o seguinte, esse campeonato foi muita fase para você chegar ali entre os 10 primeiros. Eu fiquei em nono lugar. Eu passei por Edinho Leite, que é locutor da WSL hoje, que é inclusive um amigo meu, faz tempo que eu não vejo, é um comentarista. E perdi pro Neno do Tombo, que era até da minha equipe. Tem gente que não sabe que o Edinho Leite chegou a ser, se eu não me engano, o back fortinho do circuito brasileiro, se eu não me engano. Né? Correu muito tempo o circuito brasileiro, correu o circuito paulista, né? Quer dizer, tem uma história competitiva por trás, né? Isso fala muito. Isso fala muito. Buff também, se eu não me engano, né? Diferente de você que é regular. Caímos homem a homem lá, eu passei por ele, aí quando foi na outra fase eu caí com o Neno, uma pequena, o Neno andava muito na marola. Neno do Tombo? Neno do Tombo, Aí Neno me ganhou. Neno foi pro quinto e eu fiquei em nono. Neno, irmão de Paulinho e de Amaro do Tom. Paulinho do Tom, primeiro campeão brasileiro de surf profissional pela Brasp. Pela Brasp. Né? Já pelo circuito. Eu andava muito com eles, porque eu ia muito ao Guarujá, ficava ali na Praia do Tombo ali com eles ali, com o Tarzan, que era o dono da Hawaii Honey, e ali no Tom a gente surfava muito ali. E o que acontece? Eu era da mesma equipe, eu, Neno e Amaro. A gente era da mesma equipe. Da FICO, né? Da FICO, da equipe FICO. Então, e eles depois eram na Town Country, né? O Paulinho então, enquanto a gente sempre estava junto ali. Curioso você falar isso, porque a gente conversando aqui me passou, Nelson Ferreira esteve aqui, a gente conversou com ele e ele sempre teve uma aproximação maior com o Rio de Janeiro. E você sempre uma aproximação maior com São Paulo, notadamente Ubatuba, né? Como é que começou essa relação? Foi por causa do FICO? Não, nem foi porque nesse campeonato de Ubatuba que eu me dei bem a primeira vez, quando eu era novo ainda, então foi em Ubatuba. E eu tinha um amigo em Ubatuba que veio para minha casa, ele era amigo do Gordo, meu irmão mais velho, e eu fui para casa dele lá, que era o Pipico. Então eu ficava em Ubatuba direto e aí acabei conhecendo todo mundo lá, o pai do Ricardinho, o seu João. Cheguei a treinar com ele me treinou.
e Ricardinho, aí o Demon, Toledo, o só para essa turma mais nova fazer o link, Ricardinho Toledo, como o sobrenome sugere, pai do Felipe Toledo. Ricardinho foi bicampeão brasileiro de surf profissional, né? Sim. E pai do Felipe Toledo, que é o nosso grande campeão aí, tá no WT. Eu cheguei a conhecer o Felipe criança ainda, a gente estava no Félix surfando ainda, o Felipe criancinha, estava na prancha lá com o Ricardinho, a gente sempre ia pro Félix, surfava todo mundo junto ali, Tamambuca, então eu tinha uma relação muito boa assim com a turma de São Paulo, sempre me dei muito bem ali em Ubatuba, ali, com a turma de Ubatuba, conhecia muita gente ali, o Amarildo, Dona Pousada, o Demon, o Scartena, ele tinha uma banda lá, tocava lá, e ele surfava de pranchão, era tipo meio que aquele localzão assim, xerifão, né? Que mandava ali. Isso era uma época boa de surf, uma época que foi muito legal. E o Nelson Ferreira se aproximou mais da turma do Rio, porque o Nelson ficava mais no Rio de Janeiro, era patrocinado pela Cristal Grafite. Pelo Rico no início também, né? O Rico, depois ele foi para Cristal Grafite, o Gordinho, meu irmão, chegou a patrocinar ele. Quando ele ganhou aquele campeonato, o Kaiser Summer, no Paraná, Praia Brava, ele era patrocinado pela Surf Point e Cristal Grafite. Ah, que legal. Tem um adesivo na prancha dele. Se eu não me engano, eu vi uma foto dessa, uma prancha azul. Azul, né? Um Surf Point assim. É verdade, tá vendo? A gente vai esquecendo das coisas. O Nilton Miranda nesse campeonato ficou em quinto e eu fiquei em nono. E eu tinha vindo de Florianópolis com o nono lugar do OP Pro. E eles não se deram bem no OP Pro, perderam, aí vieram para... Mas vamos voltar ao OP Pro. Mais de 500 competidores. O que você lembra dessa época aí? Nossa, ali Gustavo, para mim, foi uma das maiores, das melhores fases do surf brasileiro, porque realmente, assim, a praia parou. A praia da Joaquina parou. Quando o governador foi entregar a premiação, tinha faltado tudo, comida, água, a praia estava lotada, mais de 10 mil pessoas na praia, 10 mil, umas 30 mil pessoas na praia, praia lotada, entupida, muita gente. E competidor, todos estavam lá. O Davi Zavel, o Felipe Dantas, o Amaro, Neno, Paulinho, Picuruta. Só a nata. Só a nata, todos que você pensa, Cauli, todos os surfistas da época estavam inscritos nesse campeonato. Foi o maior campeonato de surf da história mesmo, assim, em questão de quantidade de atletas, em questão de público, em questão de tudo. E foi dividido entre profissionais e amadores, né? Foi. Eu lembro que o Baião também se destacou nessa época aí, no amador, na categoria amadora. Foi. O Baião se destacou, acho que ele ficou entre os 10 primeiros também. Acho que sim. E se eu não me engano, quem ganhou foi o Tatuí. Se eu não me engano, quem ganhou esse campeonato foi o Tatuí ou o Neco. Foi um dos... O Teco. O Tatuí ou o Teco. Isso eu realmente agora não me recordo. Mas eu lembro que isso foi assim um divisor de águas pela quantidade de pessoas que estavam na praia, pela quantidade de atletas, né, dentro d'água. E isso também deu uma solidificada para um ano depois, se não me falha a memória, o pessoal da Hang Loose trazer a etapa do Mundial, né? Foi, que o Fedele ficou em quarto. Foi. Ele fez foi o melhor brasileiro. O melhor brasileiro, ficou em quarto e no terceiro lugar. E teve esse campeonato foi tão importante porque credibilizou o Brasil a voltar ao circuito, né? Que já tinha um hiato grande desde o IME 5000, né? Quando o último, se não me engano, foi 82, se não me falha a memória. E aí, 4, 5 anos depois, vem o Hang Loose e traz essa nata toda. Você chegou a competir internacionalmente também, Saulinho? Como é que foi essa... Eu não cheguei a competir campeonatos fora do Brasil. Na época eu competia só aqui dentro do Brasil. Eu competi WQS, alguns WQS, aí que eu cheguei a ficar entre os 60 melhores no ranking, são um ranking 60 melhores da temporada ali no Mundial, entre os melhores do mundo. Saí 3 anos no ranking brasileiro e fui premiado em Ubatuba 2 vezes melhor surfista do norte do Brasil. Boa lembrança. Como é que era isso? Antigamente o Espírito Santo não existia, né? Era dividido entre norte e sul o Brasil, né? Surfisticamente. Na verdade, surfisticamente tinha o seguinte, era o surf no Brasil era Rio de Janeiro e São Paulo. Nem o sul existia muito assim, vamos dizer assim, não tinha uma ascensão tão grande quanto Rio de Janeiro e São Paulo. Certo. Né? Mais até Rio de Janeiro que São Paulo. Rio de Janeiro era vitrine. Sim. Né? Aí, o que aconteceu? Eles faziam assim, sul, Santa Catarina ali, Paraná para sul. Norte, Espírito Santo, Bahia, Fortaleza... Norte começava no Espírito Santo. Né? Daqui para lá, norte. Tudo era norte. E você foi eleito o melhor do norte 2 anos, foi 2 anos em Ubatuba. Em 2 campeonatos de Ubatuba brasileiros, os 2 brasileiros, eu fiquei em 9º lugar e fui premiado como melhor surfista do norte do Brasil. Fui o melhor classificado, melhor ranqueado do norte. Acima de mim só tinha São Paulo e Rio. Caramba. Não tinha ninguém que não fosse São Paulo e Rio.
O Espírito Santo era visto como o norte, o norte periférico, né? Porque era só Rio de Janeiro, São Paulo, Sul e o Norte. Norte que nem era Norte, era o Nordeste que eles queriam chamar, mas botavam todo mundo na mesma balaio, Norte para cima. E o Espírito Santo lá representado. E a gente carregou a bandeira do Espírito Santo. Eu, Nelson Ferreira, o Nilton Miranda, nós carregamos a bandeira do Espírito Santo por um bom período. Sim. Fizemos acho que assim, fizemos uma base bem feita, uma base, né, com respeito, com uma boa representação lá fora, que deixamos legado para essa nova turma que foi chegando, que foi o Rodrigo Rocha, veio na sequência, foi campeão brasileiro amador. Foi, 96. 96, aí veio na sequência aí o Christian Kimmich aí que está aí, o Leandro Moulin. Veio uma turma que veio se destacando em Diogo cima. Leão, Diogo Leão, Davi Hoffman, a gente Gratz, Michel, uma Gratz, turma muito boa. O Espírito Santo sempre teve uma tradição de bons surfistas, né, cara? Voltando lá no tempo que você iniciou, eu vi uma foto, eu não vou lembrar o ano, mas provavelmente 70 e alguma coisa, 70 e altos, do Barrão lotadaço, da Pedra, do Morro da Concha até mais ou menos o cemitério, lotado, num campeonato de surf. Né? Acho que 78, 79, eu não vou lembrar, que Delmar e Taru me falaram que também faltou tudo. Você lembra desse campeonato? Eu lembro desse campeonato, foi o maior campeonato de surf também, no mesmo nível que foi feito na Joaquina, a nível de estado, lá foi a nível nacional, aqui a nível de estado foi feito esse na Barra do Jucu. Esse campeonato quem ganhou foi Paulo Sérgio Bonino. Paulo Sérgio. E sabe quem fez a final? O Bobô. É mesmo? Bobô foi o segundo colocado. Bobô no alto dos seus 60 e lá vai carqueirado, surfando todo dia. 67 anos, lá chegou na Indonésia, chegou agora. Lá, né? Bobô tá presença carimbada aqui, nós vamos conversar com o Bobô, porque era nesse ponto que eu ia até tocar, Saulinho, assim, a gente que está dentro da água uma vida inteira, né, sabe da importância de manter o condicionamento físico, de uma boa alimentação, né, porque isso nos dá uma longevidade maior, né. Você, num determinado momento da sua vida, foi trabalhar ainda dentro d'água, mas foi ser mergulhador profissional, não é isso? Como é que foi essa pivotada assim? Como é que você acaba a sua carreira profissional, né, e você vai para uma nova realidade, mas sempre o mar como ligação? Como é que foi isso? Eu, na época, né, eu casei novo, tive meus filhos, tudo. Aí eu tive que trabalhar, porque também só o surf não tinha condição de me sustentar minha família, tudo. Sim. Então eu tive que trabalhar. Aí eu fiz um curso para guarda-vida, cheguei a trabalhar um tempo de guarda-vida, 1 ano, se eu não me engano, 2 anos, e depois fiz o curso de mergulho profissional. Apareceu uma oportunidade, eu fiz o curso de mergulho profissional. E fui trabalhar na Barra da Tijuca, no emissário da Barra da Tijuca, como mergulhador. Em pouco tempo eu cheguei à supervisão. Aí, dali, eu fui e cheguei ao offshore, para trabalhar para a Petrobras, na cidade de Sistac, Oceânica, empresas que prestam serviço à Petrobras. E fiquei 20 anos trabalhando como mergulhador. 20 anos? 20 anos trabalhando como mergulhador. E aí sempre me mantia em forma, sempre fazendo exercício, correndo, me mantendo em condicionamento físico bom, porque é um risco, sim, o tempo todo, né? Uma profissão de alto risco, sim, né? Sim. Então a gente tem que estar... como você falou, para você se manter no surf, o período que eu me mantive em competição, eu também tinha que me manter assim. Eu acho importante o quê, Gustavo? O que eu vejo assim que essa nova geração tem que ter na cabeça, porque eu vejo a evolução do surf foi muito grande do tempo que nós começamos para o tempo de hoje. Dúvida. Hoje nós temos piscina, hoje nós temos manobras absurdas acontecendo no surf. Pranchas completamente diferentes. Pranchas completamente diferentes. Então o nível de surf subiu muito. Ok, agora, para o cara ser um surfista hoje, ele tem que ser um atleta. Para depois ele ser um surfista. Ele pode ser um surfista, mas ele tem que ser um atleta. Não adianta ele ser o melhor aerialista, o melhor surf de borda, para ficar preso a uma praia, surfando, fazendo o show dele ali na praia e não ter profissionalismo, não ter uma imagem que ele consiga fechar um contrato de patrocínio, consiga alguma coisa para ele poder deslanchar. Eu vejo isso no estado. Tá? A gente tem a referência aí, o Christian Kimmich, hoje ele é patrocinado, tem o Rafael, mas nós temos outros atletas que estão surfando muito, mas estão estacionados. Eu vi um rapaz aí esses dias no Lé, eu nem conhecia, o neto do Bael, Luiz. Sim, Luiz Fernando Neiva. O garoto surfa demais, o garoto é um absurdo, surfa muito. O que falta? Falta se profissionalizar. Eu vejo ele muito como
mas assim, tá na praia ali e tal, surfando, surfa muito, mas... Surfa muito. Tem um talento muito grande. Eu acho que o talento a nível de Christian, mas o que ele tem que fazer? Se profissionalizar. De que forma? Procurar uma academia, fazer um treinamento, procurar... Não é mais como foi no seu tempo, né, Saulo? Que era nessa fase, apesar do Gordinho também ser visionário, eu lembro dele botando a equipe para treinar ali na Barra do Jucu, sempre correndo, tinha a parte física, não era só dentro d'água, mas hoje é fundamental para que tenha esse acompanhamento, né? Não basta apenas ter o talento, você tem que estar prevenindo lesão, alguma coisa, fazendo um trabalho físico fora e mental também, né, Saulo? Mental, e principalmente da sua imagem. Porque, olha só, Gustavo, você é um empresário. Para você patrocinar alguém, você quer ter retorno. Sim. Você não vai botar seu dinheiro sem ter retorno. Sem dúvida. E para você ter um retorno, você tem que ter uma imagem. Então ele tem que estar fisicamente bem, psicologicamente bem, para competir. Mas para efeito de praia, para efeito de publicidade, ele tem que estar com a imagem boa. Então isso aí que dá credibilidade para o patrocínio. Eu, apesar da minha época ser aquela época lá atrás, eu nunca fiquei sem patrocínio. Sempre tive patrocínios fortes. Fui patrocinado pela Filco, fui patrocinado pela Costa Sudeste, fui o wildcard no Costa Sudeste, lá no Guarujá, no Canto do Maluf, com o Wagner Pulpo. Então sempre pai tive... do Miguel Pulpo, pai do Miguel Pulpo, outro brasileiro do WT. Então Miguel Pulpo e do outro... Do Samuel. Samuel Pulpo. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tive uma imagem boa na praia, sempre tive uma imagem de atleta e sempre procurei fazer por onde? Por quê? Você pensa, você está na praia, você é uma referência. Sim, se sem você dúvida. É um atleta no nível do Christian hoje, você é um atleta do nível do Samuel Pulpo, do Miguel Pulpo, quando ele chega na praia, tem várias famílias com criança que estão querendo ingressar no surf ali. Agora, se você passa uma imagem ruim, o pai está ali com a criança e fala, e aí? Sem dúvida. Vou botar meu filho para ser surfista? Sem entendeu? dúvida, sem dúvida. Então, isso aí é uma parte do surf que eu acho que no estado, principalmente, não digo a nível de Brasil, mas no estado, falta um pouco dessa visão que o Gordinho tinha. Eu tô na praia ali, eu vejo dessa forma, assim, que falta ainda alguém que pegue um garoto, 2, 3 e faça, vamos aqui, vem cá, vou te treinar, vou te orientar, você vai fazer isso, isso e isso para você chegar onde você quer chegar. Se você realmente quer chegar, né? Exato, porque eu acho que tem que querer também, né? E saber que a estrada não é fácil. É longa. É difícil. Vai pegar muito mais grande, muito mais complicado para surfar, então tem que estar preparado para isso. Eu acho que o primeiro ponto realmente é querer muito, porque você tem que querer muito. E eu via na geração de vocês, eu via, assim, eu sou um pouquinho mais novo, né? Acho que a diferença nossa não chega a 5 anos, mas eu via você, Nelson e Newton, trazendo essa, vou brincar aqui, santíssima trindade do surf capixaba dos 80 e 90, com aquela vontade de vencer absurdamente alta, né? De querer ganhar campeonato, de ter uma rivalidade saudável dentro d'água, por mais que às vezes sair no campeonato um falava com o outro, mas depois também resolvia, quer dizer, a gente vai ficando mais velho, tá tudo certo, tudo em casa, mas às vezes essa vontade, ou melhor, se você não tem essa vontade dentro, você não adianta. Não vai para frente. Você não vai conseguir alcançar seu objetivo. Exato. E aí, traçando um paralelo de imagem, né? A gente sabe que a gente vem de uma geração que o surf era um esporte que não era bem visto para a sociedade, e o Gordinho, você, Nelson, Newton, quer dizer, cada um na sua área, a minha geração, eu, o Marco Leite, né, quando a gente cria OSP, quer dizer, quando tem aquele ato de campeonato, a gente faz pensando como o Rio de Janeiro tinha feito a Organização de Surfistas Profissionais para dar uma oportunidade para que o surf não caísse, que naquele momento, no final dos anos 90, houve uma quebra de patrocínios e patrocinadores, né? Vocês não tinha muito campeonato. Como é que você vê essa estrada assim, rapidamente, o surf lá no início para o que o surf está hoje, Saulinho? Você consegue traçar um paralelo das dificuldades hoje, das facilidades? Eu vejo que antes, na época que eu comecei, era bem mais difícil a gente conseguir um apoio, conseguir patrocínio. Tudo era feito com muita dificuldade. O primeiro campeonato de surf de Regência foi o Gordinho que fez, né? Fez o campeonato brasileiro em Regência, para conseguir colocar o palanque na boca do Rio, não foi? Começou no meio da praia e terminou na boca do Rio, teve que arrumar gerador, foi uma dificuldade incrível para fazer um campeonato lá. Hoje você tem muito mais facilidade para fazer um campeonato, certo? Você tem muito mais condições de arrumar um patrocínio, vamos dizer assim, para você fazer um campeonato hoje. E você acha que a imagem também do surf é outra também? A imagem do surf com certeza é outra. Hoje a imagem do surf, o surf hoje no Brasil principalmente, a nível mundial, mas no Brasil principalmente, o surf é visto hoje
como um esporte, talvez o esporte número 2 do Brasil. Sem dúvida, eu acho que certo? O Brasil, se bobear, o futebol, acho que a gente tem que colocar assim, deslocar o futebol. O futebol é futebol, o resto é esporte. E vai disputar. O surf realmente... O surf é o número 2. Para mim, se tirar o futebol, o surf é o número 1. Saulinho. Então, a imagem do surf hoje é muito boa. E só não tira proveito disso se você não tiver um profissionalismo por trás. Entendeu? Profissionalismo é a palavra. É a palavra. Eu vejo a palavra como... Eu vejo isso aí como o principal ponto de partida para você conseguir fazer competições de alto nível, para você conseguir atletas de alto nível, para você conseguir patrocinadores que apoiem esses atletas. Mas para fazer isso, o que você tem que fazer? Tem que ter técnico. Não adianta eu pegar... vou patrocinar, eu sou empresário, vou patrocinar, eu estou falando do Christian Kimson, batendo essa tecla, porque para mim hoje ele é referência aqui no estado como o melhor surfista do estado. Então, vou patrocinar o Christian Kimson, vou botar ele lá fora. Mas ele não tem um técnico, ele não tem alguém que acompanha, ele não tem ninguém que faça isso, ele não vai chegar. Ele tem que ter alguém, porque... Tem que ter uma equipe, uma equipe de nutrição... De tudo. O que torna a carreira ainda mais custosa, né? Custosa, porque precisa Vai ter que ter um cara que vai treinar ele, que vai fazer a parte física, vai ter o cara que vai fazer a parte técnica. Por que isso eu digo, Gustavo? Quando você está envolvido na competição, você não enxerga isso. Sem dúvida. Entendeu? Você não consegue enxergar isso. Mas o cara que é o técnico que está de fora, ele está enxergando. Às vezes ele tem que tirar ele do bolo, tem que trazer para cá, senta aqui, se concentra aí. Às vezes tem que falar, não, você vai aqui, vai fazer isso, fazer aquilo. Às vezes está fazendo um estilo de surf, muda, vamos trocar essa prancha, vamos fazer isso. Então quem está de fora está vendo melhor, tem essa visão. Gordinho fazia isso com você, Saul? Sempre fez. Gordo sempre fez isso comigo. Gordo era um excelente ideia. Quando o Gordo faleceu, foi quando eu decidi parar de competir. Você sentiu muito, né? Senti porque, além de ser meu técnico, ele era meu irmão... E era um cara que fazia muita coisa pelo esporte, deixou muita criança órfã aí de esporte aí, que eram os garotos da barra que vinham crescendo, o Dedê, tinha uma turma que vinha crescendo muito. Rodrigo Rodrigues vinha crescendo uma ascensão assim absurda. E quando o Gordo faleceu, parou. Então quando o Gordinho faleceu, foi um baque pro surf do Espírito Santo como um todo, porque ele era um grande cacique, né? Cacique, não sei. E aí, eu vou até te perguntar na sequência do que eu tô falando, por que vem o apelido Bororó, né? Mas ele era um grande cacique do surf, cara, dava para sentir, era só chegar perto do Gordinho, que você sentia o amor que ele tinha por dentro d'água, pelo surf, e o amor que ele sentia também pela Barra do Jucu, isso era nítido, assim, né? Ele adorava aquele cantinho ali, em algumas reuniões que eu tive a oportunidade de participar, a gente querendo ouvir um pouco da experiência dele, né? Eu e o Marco Leite ali, naquela época da OSP, ele chamou a gente lá, ele falou, garotada, né? O Gordinho, sei lá, quantos anos mais velho que você? Gordinho, 6 anos mais velho. 6, então são 10 anos mais velho do que eu. Então, assim, 10 anos é um tempo. Hoje não é grandes coisas, mas na época que você é garoto, 10 anos é um universo. E ele sempre propositivo, falando, faz assim, faz assado e tal. E eu fico imaginando o que seria se nós ainda tivéssemos a companhia dele aqui, porque ele era um cara que brigava muito, brigava no sentido de defender o surf e os surfistas para que tivessem condições melhores. Então é uma perda muito grande para o estado do Espírito Santo, sentido no Brasil inteiro, quer dizer, tinha muitos amigos e coisa e tal. E ele deixa como legado você e Bian, né? Bian, que também tinha um talento dentro da água, competidor também, mas rapidamente parou e já viu que pegando até a tradição da família de shapers, o Gordinho também era shaper, né? Shaper da Surf Point, primeira surf shop, como você colocou, do Espírito Santo, junto com a Wavestone lá. E Bian vai para a área do shape, né? Como é que se deu essa relação assim, Saulinho? O Gordo, ele shapeava, né? Tinha a fábrica de shape lá, tal, fábrica de prancha, shapeava, laminava, fazia tudo. E inclusive o pai do Christian, o Neizinho, trabalhou com ele fazendo laminação. Foi quem aprendeu ali, quem ensinou ele, a profissão foi o Gordo. E aí veio o Bian, também aprendeu, o Gordinho ensinou a Bian a shapear. Você acha que Bian superou o Gordinho em termos de shape? Teve uma época que o Gordinho, ele já não se dedicava tanto ao shape, né? O Gordinho teve, ele fez, tipo assim, ramificou muito o lado empresarial dele. Ele tinha um restaurante, ele tinha uma academia, ele tinha a escolinha de surf, ele tinha loja, então ele tinha muita coisa para tomar conta, não tinha tanto tempo para ficar só shapeando. E o Bian, como ele casou
e a família dele tinha que sustentar, aí nós botamos uma fábrica de prancha, foi até eu e Bian colocamos junto, o Gordinho falou, vamos botar uma fábrica de prancha para vocês. A primeira foi o quê? O Coral Island? Coral Island, nós colocamos uma fábrica de laminação, só laminava. O Gordinho shapeava, a gente laminava. Justamente para tirar um pouco da obrigação do Gordo, porque tinha muita responsabilidade e não estava dando conta de fazer tanta prancha e tudo. Aí, Bian, nessa, começamos a laminar e o Gordinho resolveu ensinar a Bian a shapear. Aí o que aconteceu? Eu estava já trabalhando, ganhava meu dinheiro por fora, além do surf, e falei, Bian, já que você casou, você está aí precisando, fica a fábrica para você. E aí fica o dinheiro só seu, a parte da fábrica é toda sua. Perfeito. Ele foi e começou a shapear. Aí eu percebi que ele gostava muito de shapear e tinha muito talento com a mão, sempre tocou violão, teve muito talento com a mão. Falei, Bian, vamos pro Rio de Janeiro, eu vou te levar, vou te apresentar um dos caras que é o maior shape do Brasil. Alzair Russo, que shapeava para Rust e me patrocinava na época, fazia minhas pranchas. Aí eu peguei Bian, fui para a fábrica da Alzair e na fábrica da Alzair nós ficamos lá uma semana ali, Alzair e ele trancado lá dentro, eu ia para a prainha surfar, os dois trancados, e quando voltamos, Bian estava só evoluindo, e aí sim, Bian chegou num patamar de shape que não tinha mais como acompanhar, Gordinho nem outras pessoas aqui, não tinha condição de acompanhar, ele estava um pouco acima do... Você chegou a ser campeão capixaba usando pranchas dele, não foi? Fui campeão capixaba usando prancha do Bian, fui campeão usando prancha do Gordo, eu cheguei numa competição onde eu já estava um pouco mais, eu devia estar com meus 28, 30 anos assim, que eu peguei ainda a geração do Leandro Moulin, do Fernando Cisneiro, Diogo Leão. Eu fiz uma bateria, eu, Leandro Moulin, Cisneiro e Diogo Leão na Praia do Morro, com mais de meio metro, eu com 30 anos, os garotos começando. E eu ganhei a bateria. Eu lembro que o Diogo Leão até ficou meio triste assim, na areia e tal. Eu falei, rapaz, você é novo ainda, calma, você tem muita estrada pela frente ainda, não sei o que e tal. Então eu atravessava essas gerações, e a prancha que Bian, eu falo isso aí, porque a prancha que Bian fez era uma prancha mágica, que ela funcionava tanto em Onda Grande, na Barra de Ucu, na Belina, como funcionava na Marola. Aí eu falei, pô, Bian, essa prancha aqui é mágica. Eu usei a prancha até, Gustavo, a prancha... Amassar. Quebrou, a rabeta da prancha quebrou, não tinha mais como consertar. Você parou competitivamente com quantos anos, Saulinho? 34. Cara, você foi o mais longevo dessa geração aí, né? Como você bem colocou. Você veio disputando bateria ali na época de Taru, Bobozinho, Leonardinho, Delmar, Gordinha. Essa Preju, Paulo Sérgio, caramba, que são os caras assim, pioneiros de competição aqui no Espírito Santo. Aí vem a sua geração em si, depois vem a geração de Lauber, de Edson Franco. Você também passou essa geração. A geração do Rodrigo Rocha. E também Rocha, passei, veio Robson Baião, veio os meninos aí, Leandro Mourinho, os meninos, Michel Grade, foi até o... Você esticou bem. Cheguei a competir com o Michel Grade de Setiba também. E a mídia te adorava também, né, Saulinho? Quantas revistas você já apareceu, cara? Não tem muita revista, Gustavo. Eu hoje estava olhando lá, eu vim trazer algum material para você aí, eu tinha, acho que umas 30 revistas de surf que eu apareci, Fluir, Hardcore Visual... Linha Direta. Me conta uma história que a gente estava trocando ideia aqui nos bastidores, quando você estava no Havaí para uma cobertura da Hardcore, se eu não me engano. Da Fluir, aí vocês estão lá surfando e tal, e era no Havaí, mas não podia falar aonde era, e chegam os locais. Como é que é essa história aí? A gente estava no North Shore, né? Tava ali em Oahu, aí apareceu uma oportunidade para a gente ir para o Kauai, né? E fizemos um expresso para o Kauai, João Maurício Jabu, a esposa, os filhos, o Nilton Batista, que era o fotógrafo, eu e Felipe Dantas. Os filhos, você diz, do João Maurício, era o Kiron Jabu, que hoje corre também esse circuito. São férias do garoto, era garotinho ainda, devia ter 5 anos, 6 anos. Aí foram com a gente para lá. Fomos dali do North Shore para ele do Kauai. Chegamos no Kauai, começamos a surfar os picos lá e fomos para um lugar chamado Canyons e Kalihuai. Canyons era à esquerda, Kalihuai era à direita. Aí entramos por dentro de uma mata assim, e o Nilton Batista pegou o ângulo lá para fazer as fotos. Aí tá lá fazendo foto da gente, tal. Aí nisso eu saí da água, e o João Maurício já estava saindo também, o Felipe Dantas, se eu não me engano, ainda estava dentro da água.
Aí nós saímos assim, aí eu encontrei o Nilton Batista e falei, Nilton, vambora. Aí peguei o tripé dele assim, vou encarregando, ele veio com a máquina na mão, a gente veio conversando, de repente aparecem 2 havaianos, rapaz, 2 Samoa havaianos, cara gigante, maior que o gordinho, meu irmão, 2 vezes, cara gigante mesmo. Aí o cara, pá, o que vocês estão fazendo aí? Pá, a gente, não, estão tirando foto, sei o que e tal. E ele falou, não pode tirar foto aqui não pode divulgar, se você divulgar, nunca mais eu nem piso aqui no Havaí, nessa ilha aqui. Caraca. E a prova disso é que você vê que você não vê matéria do Kawhi, né? Você não vê nenhuma matéria do Kawhi. Aí a gente conversando com ele e tal, aí ele, não, me dá a máquina. Aí Nilton, não, a máquina não, então me dá o filme. Ele pegou o filme da máquina do Nilton, tirou, jogou na sacola assim, ou botou no bolso, se eu não me engano, devolveu, era aquele tubinho de filme, né? Ele tirou aquilo lá e falou... no picture, não pode foto isso aqui. Aí falou, não, então, não sei o que, aí já meio bravo assim com a gente achou até que ia brigar com a gente ali, aí nisso o João Maurício saiu da água. Aí ele viu o João Maurício e falou, Johnny, não sei o que, aí João, porra, meu irmão, aí o João tinha ajudado esses caras um tempo atrás, aí João mora lá, né? Sim, é muito tinha ajudado os caras, tal, não sei o que, aí conversou, e começaram a conversar com a gente já na boa, mais tranquilo. Aí quando nós chegamos no carro, tinha até um havaiano, que um dia antes a gente ia cair nesse pico, e ele quebrou o strap. E eu percebi que eu tinha pego uma onda, ele estava na correnteza. Voltei, peguei meu outro onda, ele estava no mesmo lugar. Eu cheguei perto dele e perguntei se ele queria ajuda. Ele falou sim. Aí eu tinha tirado esse cara da água. Caramba. Aí quando ele me viu no carro, ele falou, pô... Acabou aliviando. Ele falou, pô, esse cara aí me ajudou ontem aqui e tal. Aí ficamos lá conversando os 3 tal, o João Maurício, aí nisso o Felipe saiu da água. E era assim mesmo, né, Saulinho? Era assim, era localismo e o Havaí é assim ainda. Tem lugares no Havaí que são assim. E essa história que eu estou te contando tá nessa revista Fluir, que depois eu vou deixar com você vai fotografar e vai postar aí para quem você quiser. Tem essa matéria sobre o Nilton Batista, o fotógrafo, conta essa história. Nilton Batista foi fotógrafo da Fluir, foi fotógrafo, se eu não me engano, também da Visual Esportivo. Se eu não me engano, ele foi da Visual, foi da Fluir, ele da Hardcore também, e ele mora hoje na Califórnia. Olha que bacana. E a gente fez uma matéria de 10 páginas. Por falar em matéria de 10 páginas, me mostra essa aqui você consegue, me passa ela aqui para mim, por favor. Essa daqui? Essa, não, a maior de todas, cara. Você vê o surf na época, vou mostrar para parte da nossa audiência aqui que não conhece jornal impresso. Essa aqui é... Aí eu vou pedir a Saru para ficar ligada aqui, eu vou tentar esticar aqui. Ó, olha isso aqui, ó. Olha o tamanho, o destaque que a gente tinha. Isso é jornal, tá, turma? Jornal impresso, né? A Gazeta. Isso na Gazeta. Que olha o tamanho, olha o espaço que era dado aqui. E o Saulinho era bom de mídia, cara. E aí tô eu e o Rodrigo Rocha. Foram os dois que foram destacados ali. Rodriguinho, essas ondas aí, o Rodriguinho. De backside aqui em cima de backside e você do tubo aqui. Aí. E é uma página inteira falando São 2 páginas falando sobre o surf, sobre as praias, sobre os capixabas no Havaí. E você sempre... se destacando em mídia também nessa aula, assim, eu lembro dos campeonatos, era muito difícil naquela época a gente ter acesso à grande imprensa, no sentido, o surf, né? Dando um destaque na grande imprensa. Mas sempre que saía alguma coisa de campeonato, você estava ali também. Você se destacou muito, talvez no início, não só pela qualidade do seu surf, mas pela pouca idade também, né? 16, 17 anos, quer dizer, um esporte relativamente novo, né? Profissionalmente, e você conseguia sempre grandes espaços ali, né? Eu lembro de revistas Hardcore, Fluir, né? A Inside, que era do Sul, que dava destaque também, né? Visual. A Visual Esportivo, que teve uma vida... Jornal Linha Direta, que teve. Tudo, o né? JS, aquele jornal JS do pai do Cezinha, que era o César Nogueira, que também foi um competidor fora de série, o Cezinha. Jacareípe era difícil de ser batido. Muito difícil. Esses campeonatos JS você correu também, né? Corri. Tem as matérias aí do JS que eu trouxe. O primeiro campeonato JS que teve um desfile de moda lá. A gente foi juiz até do desfile. Foi muito legal. Desfile de moda, eu lembro. Em frente ao hotel ali de Jacareí. Na pracinha ali, né? Que não que não tem mais essa pracinha hoje, né? Quer dizer, não ali naquele lugar. A pracinha tá mais pro lado de cá, se não me falha a memória. Mas eu lembro desses campeonatos, assim, foi eu garoto ainda, mas eu ia para casa de não sei se você vai lembrar, de Adriano Escaramuça, aquela turma mais nova ali, assim, de Jacaraípe ali, que de Vitória, mas que tinha casa de Jacaraípe, e eu ficava na casa deles, que eles eram meio parentes, meio primos, assim, de consideração nossa. Então minha mãe deixava, muito garoto ainda, quase não ia. Mas eu lembro dessas festas, né? Tinha um palanque que tocava banda, aquela coisa toda, e era realmente muito bacana. Grandes eventos, né, do estado, né? O JS. Muito. Mas essa parte de imprensa, o que acontece? Como eu falei com você, a gente estava batendo papo aqui, agora eu vejo isso aqui no estado. O que
A imagem minha sempre é uma imagem muito bem quista entre a imprensa, né? A imprensa, entre os patrocinadores, até mesmo na mídia ali na praia. Eu sempre fui uma pessoa assim que tratei todo mundo bem, com muito respeito. E muito dedicado, né? Muito dedicado também. E, então o que acontece? Então, até hoje, eu conheço, muita gente me conhece, pô, fala aí, Saulinho, isso aqui, e tem gente que eu lembro, mas tem gente que eu não sei nem, assim, não lembro quem é, e a pessoa, pô, Saulinho me vê, fala comigo e tal. Porque você foi um grande destaque, né? Você estava sempre aparecendo e as pessoas têm essa referência. Tem referência, então isso é legal, isso é um legado que fica pra gente, né? Sem dúvida. Agora é aquele negócio, né? O surf teve essa parte de competição, tem essa parte de competição, né? Mas tem essa outra parte, Gustavo, que é a parte do surf free surf, do surf... surf para relaxar, por diversão, para você relaxar, para você surfar de longboard, ficar em pé na prancha. Não importa o que você faz para você pegar onda, importa você se sentir bem dentro d'água, fazendo que você... Se divertir. Se divertir, bater papo com um ali, ficar meia hora batendo para pegar uma onda e ir embora para casa feliz. Você ficou um tempo sem surfar, Saulo? Eu tive um período que eu fui obrigado a ficar sem surfar por causa de lesão. Eu tive uma lesão. Quanto tempo sem surfar? Eu tive que ficar 3 anos sem pegar onda. 3 anos? 3 anos. Foi justamente na época da pandemia, porque eu tinha vindo da Indonésia e uns 6 meses assim depois que eu cheguei 3 meses depois que eu cheguei da Indonésia, eu comecei a sentir uma dor no quadril e essa dor foi aumentando, foi me incomodando e aí entrou a pandemia, eu tinha que fazer uma cirurgia, não pude fazer, fiquei esse tempo todinho sem poder nem andar direito, com muita dificuldade de andar, eu achei que eu não voltaria nem a surfar mais. Como é que você se sentia com a falta do surf na sua vida, cara? Mas era difícil, porque sabe o que acontece, Gustavo? Você tem hábitos de vida saudáveis. Vamos dizer assim, não só o surf. Eu acostumado a fazer uma academia, andar, fazer as coisas de rotina. O que é rotina? Você calçar uma meia, você calçar botar uma sunga, né? Colocar um short. Isso para mim era uma dificuldade. Isso para mim era como se fosse uma coisa assim, anormal. De tanta dor que eu sentia no quadril. E aí foi agravando, porque o médico tinha marcado minha cirurgia para o dia 29 de março, o doutor Edmar, né? E quando foi no dia 12, 11, 13 de março, entrou a pandemia. Então eu não pude operar, né? Ele pediu que segurasse um pouco, porque nem ele, nem nenhum médico sabia que a pandemia ia durar tanto tempo. Sim. E aí eu fui ficando cada vez pior. Durante 2 anos e meio que durou a pandemia, fui agravando. Quando terminou a pandemia, eu fui fazer a cirurgia. Então, esse período, eu não podia fazer nada. Como é que você lidou psicologicamente com isso, Saulinho? Rapaz, foi difícil, sabe por quê? Eu não podia fazer nada, Gustavo. Minha vida social praticamente acabou. Eu nem saí com a minha família direito, eu saía. E aí, meu pai, eu tinha que ir lá ajudar meu pai em casa. Meu pai estava numa situação também um pouco debilitado. Aí... Eu aproveitei para dar mais assistência à minha família, ao meu pai, à minha mãe, a ficar mais na casa deles ali, a minha esposa, meus filhos, e evitei fazer esforço físico, nenhum tipo de esforço físico. Mas, em compensação, eu descontei muito no alimento. Comi errado, comi besteira, coisas que eu não comia eu passei a comer, tomar muito sorvete, comer muito doce, muita coisa, pela ansiedade de não poder fazer nada. E aí o médico chegou a conversar comigo e falou, Saulo, vamos segurar um pouco. Mas eu falei, doutor, mas pelo menos nesse período aí, deixa eu... Aí eu engordei, fui a 112 quilos, fiquei bem pesado. E logo depois também que eu fiz a cirurgia, já voltei a caminhar na areia da praia, já voltei a me dedicar a uma academia, fazer um esporte. E aí já voltei a perder peso de novo e voltei a surfar bem. Graças a Deus, voltei a surfar de novo. E sentiu muita falta disso, né? Muita de pegar falta. Onda, né? Para mim voltar a surfar, meus amigos me ajudaram muito, porque... me incentivaram, você e entre outros aí, me incentivaram, porque eu estava dentro d'água no Lé, e às vezes eu remava numa onda, e os caras, vai Saulinho, eu tentava, eu não conseguia ficar em pé. Normal, claro. Então eu fiquei 3 meses para ficar em pé na prancha. Uma dificuldade enorme. Mas eu acho esse relato seu fantástico, porque pessoas que talvez nesse momento estejam nos vendo, nos ouvindo, que estejam passando por esse período, esse processo, seja... um processo físico ou talvez um processo mental, e o microfone está aberto para você deixar um testemunho aí da importância de você manter a sua mente saudável, acima de tudo o corpo saudável por meio do esporte, né? É isso aí. Eu penso assim, a cabeça da gente é o que manda em tudo. Por quê? Minha cabeça, às vezes, eu dentro d'água, Gustavo, eu ficava assim, eu vou desistir. É muito mais fácil você desistir. Por quê? Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já fiz a minha parte do surf ali, eu acho que o que eu pude fazer pelo surf eu fiz, e agradeço ao surf,
E agradeço ao Estado por eu poder ter feito o que eu fiz pelo surf e poder deixar o legado que a gente deixou para essa nova geração. Mas aquele amor que você tem pelo surf, de querer surfar, me fez voltar a pegar onda. Porque tinha hora que eu falava assim, é mais fácil eu desistir. Claro que é mais fácil eu desistir, porque eu vou ficar em casa, não vou precisar de fazer nada, eu vou ali numa academiazinha, faço uma ginásticazinha, tranquilo. O surf é muito mais difícil, né? Você ficar em pé na prancha, mas eu falava assim, mas eu não posso desistir, porque eu gosto tanto de pegar onda, vou desistir por quê? Então, se é mais fácil desistir, vou lutar contra isso. E às vezes, pô, é muito difícil. A cabeça, como você falou, é muito difícil você superar. Por quê? Porque você está dentro d'água ali e sua cabeça funciona como um campeão, como um cara que competiu, como um competidor. Que eu sempre fui competidor, então minha cabeça competia comigo mesmo. E eu queria ficar em pé de qualquer jeito. Eu vi os meninos ficando em pé, pegando onda do meu lado, e eu não conseguia. Eu não conseguia ficar em pé na prancha. Eu falava, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir mais? Será que eu vou ter que desistir? Mas aí eu falei, não, vamos lá. Esse é o recado que eu deixo. Você hoje tem um problema psicológico, você tem um problema físico. O que você está fazendo para você reverter essa situação? Foi a pergunta que eu fiz para mim. O que eu estou fazendo para me reverter a minha situação? Eu estou me alimentando melhor? Eu estou fazendo alguma atividade específica porque eu quero? Então vamos lá, vou buscar. Aí busquei o Medina, o Medina, Igor Medina, que dá aula de surf. Busquei o Medina, pedi uma ajuda, ele me ajudou muito com aula de skate, aula de funcional. Uhum. Ali foi o meu começo. Aí eu comecei a dar o primeiro paço. Você buscou ajuda, você se conscientizou e a partir daí buscou ajuda. Busquei ajuda. Aí essa ajuda específica para o que eu queria, que era surfar. Dali ele me orientou também, fui para uma academia, fiz um treino de mobilidade, um treino de força e equilíbrio, e fui até que eu consegui voltar a ficar em pé na prancha. E aí consegui ficar em pé, aí já fica mais fácil, porque você já tem a noção, e fui indo. Aí fui pro Peru, e foi voltando ali e tal, e fui voltando, e hoje eu tô surfando legal de novo. Então eu acho assim, a mais importante é o que você falou, foi a força mental que eu tive, força interior, mas ao mesmo tempo, é aquele negócio, você tem que se perguntar, você quer, como a gente estava conversando, você quer ser competidor? Então você tem que falar, eu quero ser competidor. Se você quer ser competidor, você vai ter que fazer o processo para você chegar a ser o competidor hoje, no nível de hoje. Então a mesma coisa quando você tem uma lesão, quando você tem que começar, porque recomeçar é muito mais difícil você recomeçar do que você começar do zero. Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque sua cabeça funciona de uma forma. Seu corpo não responde. Grande relato, Solinho. Ó, a gente está chegando já para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você, ao longo da sua trajetória profissional e pessoal, passou por vários momentos de extrema felicidade e alguns baques emocionais, porque não é fácil perder um irmão que era, além de irmão, técnico, seu shaper, seu principal mentor, né? Uhum. Depois, com o tempo, você vem a perder um outro irmão que era seu companheiro ali também, seu shaper também, o irmão, talvez pela proximidade de idade, mais próximo, mais chegado, você me corrija se eu estiver errado. Na sequência, seu pai que teve uma influência enorme, né, dentro do surf do Espírito Santo, porque como eu disse no início, a família mais tradicional do surf do Espírito Santo, porque seu Perbitan sempre os apoiou, sempre levou vocês para as competições, chegou a viajar com você para algumas competições várias também. Várias competições, ele viajou comigo para Ubatuba. E aí, se você tivesse, um exercício lúdico assim, tivesse de frente para aquele Saulo lá de trás, de 14, 13 anos, o que você gostaria de falar para ele de fazer diferente ou fazer igual? O que você conversaria com você mesmo, se tivesse essa oportunidade? Eu acho que, Gustavo, eu não mudaria nada não. Eu acho que eu faria tudo a mesma coisa do jeito que eu vim fazendo, porque hoje eu tenho essa paz assim comigo, interior. Primeiro, eu acredito muito em Deus. Eu acho que tudo na vida a gente tem um propósito. Nada é por acaso. Se eu tive essa lesão e tive que parar, teve um propósito. E se aconteceu com meu pai, se aconteceu com o Gordinho, se aconteceu com o Bian, teve um propósito. Então, eu acredito muito em Deus. E aí, vamos lá. Por que eu digo para você que eu não mudaria nada? Porque tudo que eu pude fazer por Gordo, quando o Gordo era vivo, eu fiz. Tudo que eu pude fazer pelo meu pai, porque meu pai foi na sequência do Gordinho, o Bian foi depois. Sim. Meu pai
adoeceu, eu fiquei 3 anos, esses 3 anos dessa lesão, talvez se eu não tivesse tido essa lesão, eu estaria surfando, viajando, que eu sempre gostei muito de viajar, e não estaria tão próximo do meu pai como eu estava. Eu estava morando na Europa, fui para Ilhas Canárias, fiquei 8 meses nas Ilhas Canárias, e meu pai adoeceu, eu voltei, e fiquei perto dele. Então, esse tempo todinho que ele ficou doente, quem passou tudo com ele foi eu, fui para o hospital, fiz as coisas e tal, e acompanhei, e aí, quando ele foi, eu fiquei em paz, porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia fazer. O que eu não podia fazer mais tinha que ser já com Deus, não era mais comigo. E o Bian, por sua vez, foi a mesma coisa. O Bian adoeceu, você sabe que ele teve um câncer, teve um problema, e durante esse tempo, eu fui 2 anos e meio para São Paulo com ele. Durante 15 dias, a gente fez um tratamento em São Paulo durante 15 dias, durante 2 anos e meio. Então eu estive muito próximo dele, ajudei no máximo que eu pude, estive sempre do lado dele. E aí, quando ele partiu, eu fui lá, fiquei muito triste. Eu tenho essa tristeza de ter perdido meus irmãos, ter perdido meu pai, mas eu acho que é um propósito de Deus. Eu não posso fazer mais do que eu fiz. Isso eu tenho dentro de mim com tranquilidade, sabe? Que eu fiz o que eu podia. E o que eu não podia mais fazer, não tinha como fazer mais nada, né? E eu vou te falar uma coisa. Aí vai o recado de Deus, mesmo, para você. Eu era mergulhador profissional, certo? Sempre me dediquei ao mergulho, como eu fiz com surf. Me profissionalizei, tanto que eu fui rapidinho à supervisão e obras grandes, eu assumi a obra. A empresa tinha muita confiança em mim. E o que aconteceu? Eu tive um problema cardíaco, mergulhando, tive que colocar um desfibrilador marca-passo. Nunca questionei, nunca reclamei com ninguém sobre isso, mas quando às vezes eu deitava para orar e pedir a Deus assim, eu falava, pô, mas logo comigo, porque eu tinha um cargo e eu entrei de férias, eu ia voltar com um cargo muito maior e com um salário tipo o dobro do que eu ganhava. Aí eu pensava à noite, pô, mas por que vai acontecer logo comigo? Porque até o médico falou que 10 mil pessoas vai acontecer com uma. Pô, eu não bebo, no fumo, durmo cedo, trato todo mundo bem, não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém, sou na minha, assim, sempre não questiono nada, então... Por que aconteceu comigo? Aí, rapaz, veio a resposta de Deus. Passou 3 meses que eu tinha aposentado por essa questão do marca-passo, do cardíaco, Bian adoeceu. E aí precisava de uma pessoa para levar ele para São Paulo. E foi você. E não tinha ninguém para levar. E quem é que ia levar? Os filhos dele eram novos ainda, não tinha ninguém. Meu pai doente, a situação. Quem teve que ir? Eu. Então a gente enxerga só daqui ali. Deus enxerga depois da curva. Entendeu? Cara, então você realmente é um exemplo aí de superação emocional, né? Uhum. Eu acho que essa carreira competitiva que você teve tão brilhantemente representando o Espírito Santo em nível nacional, deve ter de alguma maneira te ajudado também, né? O foco do objetivo, a questão da resiliência, porque é muito necessário. E eu acho que nos dá uma paz de espírito muito grande quando a gente olha e fala assim, pô, eu fiz o meu melhor, né? Eu batalhei, consegui o que eu pude conseguir, né? Fiz o meu melhor, tanto dentro d'água e quanto respaldo familiar, né? Como você deixa nesse seu testemunho. Eu só tenho que te agradecer sua presença aqui, enaltecer seus feitos, tanto dentro d'água como fora, enquanto homem de família, né? Uma família que deu e dá tantas alegrias ao surf, aí você voltando. Tá pensando em voltar a competir nesse circuito brasileiro revisitado aí, botando dinheiro de novo? Como é que tá isso? Não. Acabou mesmo, Saulinho? Não quero não, competir não quero mais não. Eu prefiro pegar minha família, fazer a viagem, pegar umas ondas melhores, assim, mais tranquilo. Curtir mais a família agora. Beleza. Aposentei, já tá legal, né? E outra coisa, eu que tenho que te agradecer, Gustavo. Eu acho que você tá de parabéns, né? O programa Seu Além das Ondas é um programa que eu acho que vai se destacar muito, como vem se destacando, já vai se destacar muito mais a nível de Brasil. Agradeço as palavras. Porque você, além de uma pessoa assim, que conhece muito do esporte, tem uma dicção muito boa, tem um relacionamento muito bom com as pessoas, e isso aí faz parte do processo de crescimento, né? Obrigado, Saulinho. Obrigado. Eu vou aproveitar e chamar a nossa audiência para quem ainda não pôde compartilhar, compartilhe esse conteúdo. Espero que tenha sido
bom para vocês, né? Que tenha acrescentado algo na vida de vocês, um testemunho maravilhoso aqui de Saulo Fidalgo, tricampeão capixaba profissional. No Instagram a gente está no @canal Além das Ondas. E eu quero agradecer imensamente Saulinho Fidalgo, um campeão da vida dentro e fora d'água. Obrigado, Saulinho. Obrigado a você, Gustavo. Valeu, fica com Deus aí. Abraço.